Olá, moçada da produção. Essa é a videoaula número 11, o centro de massa. Esperamos que esta videoaula seja de grande valia para aqueles que assistiram a aula presencial, mas que precisam revisar o conteúdo para melhor proceder à resolução das atividades que nós propusemos. E sirva também para aqueles alunos que não assistiram à aula presencial e que, assistindo a videoaula, certamente vão ter ideia daquilo que foi trabalhado e discutido, para que possam, então, realizar a solução das tarefas que nós propusemos. Vamos, então, ao conteúdo do vídeo. O que é que nós chamamos centro de massa? O que é centro de massa de um sistema de partículas? Na realidade, é o ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nele, como também todas as forças externas estivessem aplicadas sobre ele. Observe que esse ponto pode ser representado por uma partícula, como ele pode ser representado num corpo extenso. Observe que estudar o movimento de corpos extensos que apresentam trajetórias, que apresentam movimentos complicados, onde cada ponto do corpo vai apresentar uma trajetória diferente, mas se você localizar o centro de massa daquele objeto extenso, você vai ver que ele vai apresentar uma trajetória semelhante, uma trajetória simples, como a trajetória de uma partícula lançada obliquamente. É só você observar as duas imagens. A imagem dessa bolinha, como se fosse uma bola de golfe, né? Uma bola de tênis, lançada obliquamente, em que você observa a regularidade dos pontos da bolinha em movimento, e na figura inferior, na figura B, você está vendo um taco de beisebol com uma trajetória totalmente irregular, porém o centro de massa, que é esse pontinho preto, né, o centro de massa do taco apresenta uma trajetória idêntica à trajetória da bola de tênis. Então, o estudo do centro de massa vai ser extremamente importante na hora de resolvermos uma quantidade muito grande de situações. Vamos então nos aprofundar para que a gente possa determinar este ponto. Como localizar esse ponto? Centro de massa de um sistema de partículas. Observe o seguinte, olha. Vamos pegar inicialmente duas partículas. Estou representando a partícula 1 de massa M1 e a partícula 2 de massa M1, massa M2, com tamanhos diferentes, para caracterizar aquela que tem maior massa ou menos massa, tá bom? Vamos então traçar um sistema de eixos coordenados, eixo horizontal X, o eixo vertical Y. A origem do sistema de eixos está num ponto à parte, né? Mas nós poderíamos colocar como ponto zero a massa M1 ou a massa M2. É diferente, né? Estou colocando aqui uma figura genérica, né? Onde a massa M1 se encontra uma distância x1 do ponto zero e a massa M2 se encontra uma distância x2 do ponto zero. X1 e X2 seriam então as coordenadas, ou melhor, a coordenada X do centro de massa da bolinha 1 e da bolinha 2. Como essas bolinhas, né, são muito pequenas, né, nós estamos considerando como sendo partículas, o centro de massa é um ponto no centro de cada bolinha. Então, x1 é a abscissa do centro de massa, onde o y1 vai ser zero, né? Já que nós estamos colocando as massas sobre o eixo x. As coordenadas do centro de massa da bolinha 2 vai ser x2 e o y2 vai ser igual a zero, porque ela também está sobre o eixo x.
Se uma das massas estiver fora dos eixos x e y, então ela vai ter um x e um y para o centro de massa diferentes de zero. Tá bom? Como é que nós vamos fazer para calcular o x do centro de massa? Observe que o ponto que nós vamos chamar de centro de massa do sistema formado pelas duas partículas, é evidente que ele deve estar mais próximo da partícula de massa maior. Lógico, se as massas forem de mesmo valor, o ponto, né, o centro de massa das duas bolinhas vai ser o ponto médio do segmento que une as duas bolinhas. Então, para determinar o x do centro de massa, que é a distância desse ponto até o zero do sistema de eixos coordenados, basta que a gente aplique essa média ponderada, né? O x do centro de massa vai ser o produto de M1x1 mais M2x2 dividido pela massa total do sistema. Tá bom? Então, essa é a expressão que vai nos dar o centro de massa de um sistema formado por duas partículas. Se nós tivermos N partículas, né, para mais de duas partículas, é só ampliarmos esta equação de duas partículas para N partículas. Né? Só acrescentar mais M3x3, mais M4x4, mais MnXN, dividido pela massa total do sistema. Tá bom? Vamos então pegar agora, ao invés de uma partícula, vamos pegar uma placa que tem uma extensão, né? Que tem um raio 2R. A figura mostra uma placa de metal fina, homogênea, de raio 2R, da qual um disco de raio R foi removido em uma linha de montagem. Determine as coordenadas do centro de massa da placa, em relação aos eixos X e Y indicados na figura. Moçada, observe o seguinte. Quando nós pegamos uma placa, né, um corpo extenso, e esse corpo extenso apresenta simetria, esse corpo extenso tem massa distribuída uniformemente, então nós podemos transformar esse corpo extenso em um conjunto de partículas, localizando o centro de massa de cada uma delas. Veja como nós vamos fazer. Vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos utilizar essa equação do centro de massa de um sistema de partículas. Para isso, nós vamos pegar essa placa e vamos transformá-la em partículas. Como? Determinando o centro de massa de cada porção da placa. Então, vamos inicialmente fazer o seguinte. Vamos fechar o furo, vamos fechar o buraco. Então, se essa placa, né, essa placa circular de espessura desprezível, se ela não tivesse o furo, se ela tivesse completa, o centro de massa dela seria exatamente o ponto 00. Seria exatamente o centro do disco. Então, o centro do disco seria o centro de massa da placa circular sem o furo. Quanto vale o X do centro de massa dessa placa sem o furo? Vai ser X igual a zero. XCM igual a zero. Vamos pegar agora o disco de raio R que foi retirado da placa. Ou seja, este disco de raio R, o centro de massa dele, devido à simetria, né, é exatamente o centro do disco. O centro do disco tem coordenada x, d, igual a menos r, que é a distância desse ponto, que eu estou chamando de xd, até o zero. Como está do lado esquerdo, né, do eixo y, então o x é negativo. Então o x do centro de massa do disco, que foi removido, vale menos r. E agora, o restante da placa metálica, né,
com o furo, tirado esse disco, deixando a placa com o furo, o centro de massa dessa região que restou vai estar deslocada para a direita, né? Vai estar deslocada para a direita do ponto zero. Então, este ponto, que eu estou chamando XP, que é o centro de massa, né? O X é a abscissa do centro de massa da placa com o furo. Então, esse ponto vai ser o centro de massa da placa, que é o que o problema está querendo encontrar, está querendo determinar. Então, veja que nós transformamos esse disco de raio 2R em 3 partículas. A partícula com a massa total do disco, admitindo que ele não tinha furo. O centro de massa do disco que foi retirado da placa. E o centro de massa da placa. Pronto, então aplicando a equação do centro de massa de partículas, vamos ter a seguinte expressão. Ó. Lembrando que esse centro de massa, este XCM, vai representar o centro de massa do disco completo da placa, completa, sem o furo, que eu já sei que é zero. O MD vai ser a massa do disco e o XD vai ser a abscissa do centro de massa do disco, que é menos R. O MP é a massa da placa com o furo, é a massa que restou depois que o disco foi removido. E XP é a distância deste ponto, que é o centro de massa da placa, até o zero. MD e MP é a massa do disco e a massa da placa, que é o que restou. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Igualamos a zero, né? Porque o X do centro de massa da placa completa sem o furo é o ponto zero. E aí, multiplicando MD mais MP vezes zero, né? Esse denominador vai ser eliminado. Nós vamos ficar só com o numerador, que vai ser, então, MD XD mais MP XP igual a zero. E aí, explicitando aqui o XP, que é o que nós queremos encontrar, substituindo o XD por menos R, né? E aí nós vamos ter para o XP a expressão MD vezes R dividido por MP. E agora, como substituir a massa da placa e a massa do disco? Veja, como a placa é uniforme, de espessura desprezível, nós vamos trocar a densidade pela superfície. A densidade, que é a relação entre massa e volume, pela superfície de cada parte, né? De cada pedaço. No caso, a superfície do disco e a superfície da placa com o furo. Veja, a massa da placa, a massa do disco vai ser trocado pela área desse disco. Como é que eu calculo a área da superfície de uma circunferência, né, de um círculo? É πr ao quadrado. E a área do disco completo com o furo vai ser a área total do disco sem o furo, que é π vezes 2r ao quadrado, já que a placa completa tem raio 2r, né? πr ao quadrado, onde o r equivale 2r's, menos a área desse disco, que é πr ao quadrado. Então, π vezes 2r ao quadrado menos πr ao quadrado vai representar a superfície desta placa com o furo. É o que sobrou, né? Quando a gente retirou esse disco de raio R da placa que tinha raio 2R. Substituímos, então, a massa pela superfície. Fazendo agora as contas, né? A gente vai obter a seguinte coisa, olha.
2r ao quadrado vai ficar 4r ao quadrado vezes π, que eu posso dizer que é 4πr ao quadrado. Menos πr ao quadrado vai ficar 3πr ao quadrado. Eu posso, então, cortar, simplificar o πr ao quadrado do numerador com o πr ao quadrado do denominador. E aí nós vamos ficar para o x do centro de massa da placa com o furo como sendo r sobre 3. Ou seja, a distância desse ponto ao ponto 00 é r sobre 3. E assim nós determinamos o centro de massa deste disco, desta placa, com o furo de raio R. Vamos agora entender um pouco mais o que é que representa, na realidade, o centro de massa. E este ponto, como é que ele se move? Observe o movimento das bolinhas de sinuca e o movimento do centro de massa do sistema. Então, o centro de massa é um ponto que pode estar localizado, no caso de partículas, ele sempre vai estar fora. Ele é um ponto que está fora do conjunto de partículas. Mas esse ponto se move à medida que essas partículas também se movem. Observe como você vai observar, como você vai entender esse movimento. Vamos considerar essas duas partículas, tá? Admita que fossem duas partículas como bola de sinuca, bolas de mesma massa. Então, o centro de massa desse conjunto de duas partículas está no ponto médio do segmento que liga as duas bolas. Vamos, então, colocar esta bolinha de trás em movimento. Então, veja que o centro de massa está no ponto médio do segmento que liga as duas bolas do sistema, em virtude de possuir a mesma massa. Vamos colocar essa massa em movimento. Ela vai se deslocar e, à medida que ela vai se deslocando, o centro de massa vai se aproximando da outra bola, porque ele vai sempre conservar a distância média entre as duas bolinhas. Ele vai estar sempre no ponto médio do segmento que liga as duas bolinhas. Veja o que vai acontecer quando as bolinhas tocarem uma na outra. Olha, veja, elas vão se deslocando, mas o centro de massa não muda de direção. Olha. Observe que o centro de massa manteve o seu movimento em linha reta, horizontal, conservando em todo instante o ponto médio do segmento que liga as duas bolinhas. Veja que ele está sempre no ponto médio do segmento que liga as duas bolinhas. Acredito que essa imagem tenha sido suficiente para você entender como é que o centro de massa se desloca, à medida que as bolinhas que formam o sistema se movem. Vamos então agora aplicar a segunda lei de Newton ao centro de massa. Veja como acontece. Embora o centro de massa seja apenas um ponto, ele se move como se fosse uma partícula, cuja massa é igual à massa total do sistema de partículas. Podemos atribuir-lhe uma posição, uma velocidade e uma aceleração a partir da equação vetorial, utilizando a segunda lei de Newton. A força resultante sobre o centro de massa é igual ao produto da massa total do sistema pela aceleração do centro de massa. E aí nós podemos fazer isso utilizando os eixos x, y e z. Então, mesmo que o centro de massa apresente um movimento tridimensional, nós poderemos aplicar a segunda lei de Newton em cada uma das dimensões, x, y e z, e determinarmos a força resultante sobre este ponto, sobre o centro de massa. A força resultante aqui é a resultante das forças externas que agem sobre o sistema. E esse M grande é a massa total do sistema. E o ACM é a aceleração
do centro de massa. Vamos então aplicar a segunda lei de Newton a esse sistema formado por três partículas. Observe que eu tenho três partículas inicialmente em repouso, tá bom? Cada uma sofre a ação de uma força externa indicada na figura. E aí o problema pede para você calcular qual é a posição do centro de massa, o vetor posição. Consequentemente, ele quer que você determine o vetor posição com o seu módulo, direção e sentido. E depois a aceleração do centro de massa. E aí ele deu a intensidade de cada uma das forças, a direção e o sentido das forças estão indicados na figura, e deu a massa de cada uma das partículas. Vamos então calcular a posição. Vamos então calcular a posição do centro de massa, dando as coordenadas desse ponto em função dos vetores unitários, e em seguida determinar o módulo desse vetor e o ângulo que ele forma com o eixo x positivo. Vamos então, para determinar o x do centro de massa, nós vamos utilizar aquela equação que determina o centro de massa de um conjunto de partículas. No caso, três partículas, né? De massa M1, M2 e M3, que foram fornecidas no problema, e as suas coordenadas, né? A coordenada da massa M1 é menos 2 e mais 3. As coordenadas da massa M2 vale mais 4 e mais 2. E as coordenadas da massa M3 vale mais 1 e menos 2. Observaram, né? O x, o y de cada uma das massas. Então, nós vamos aplicar agora da equação do x do centro de massa para determinar a abscissa desse ponto. Então, vai ficar M1 vale 3 kg e o x1 vale menos 2, né? O x1, massa M1, a abscissa do ponto de massa M1 vale menos 2. Mais a massa M2, que vale 8, e o x2, que vale mais 4. Mais a massa M3, que vale 4, e o x3, que vale mais 1. Olha o x do centro de massa da partícula de massa M3. Fazendo então as continhas, encontramos x do centro de massa igual a 2. 2 unidades, né? Então já sei que o centro de massa do sistema está em cima dessa linha, que passa pela abscissa mais 2. Vamos então agora calcular o y. Equação idêntica, né? Só trocando x1 por y1, x2 por y2 e x3 por y3. Fazendo a substituição, nós temos 3 vezes 3, né? 3 é a massa M1 e 3 é a ordenada do centro de massa da massa M1. 8 é a massa M2 e o Y2 vale mais 2. Ó. E a massa M3 vale 4 e o Y3 vale menos 2. Veja na figura, né? Fazendo as continhas, nós encontramos que o Y do centro de massa vale 1,1 unidades. Então, o vetor R, ó, que localiza o centro de massa do sistema das três partículas, vai ter a seguinte equação em função dos vetores unitários. Ó. O R do centro de massa vai ser 2i mais 1,1j. Para determinar o módulo desse vetor, é só lembrar do teorema de Pitágoras, né? O módulo de R ao quadrado vai ser o x ao quadrado mais o y ao quadrado, né? E aí extrai a raiz quadrada desta soma. E aí nós vamos encontrar 2,3 centímetros é o R do centro de massa. Tá bom? 2 ao quadrado mais 1,1 ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso. Ok? E para determinar o ângulo
que o vetor R forma com o eixo x positivo, é só aplicar o arco tangente, né? Θ é o arco cuja tangente é 1,1 sobre 2, que dá aproximadamente 29 graus. Esse é o ângulo que o vetor R forma com o eixo x, tá bom? Vamos determinar agora a aceleração do centro de massa, com a sua intensidade e o ângulo que o vetor forma com o eixo x. Então, nós vamos lembrar do seguinte, né? Para determinar a aceleração do centro de massa, nós vamos transferir todas as forças que atuam nas partículas para o centro de massa, né? De acordo com o que nós vimos na teoria, o centro de massa se comporta como se toda a massa do sistema estivesse nele e as forças que atuam nas partículas também estivessem agindo diretamente sobre ele. Então, vamos transferir inicialmente todas as forças que atuam em cada partícula para o centro de massa do sistema das três partículas. Está aí a força F1, a força F2 e a força F3, transferidas para o centro de massa, conservando suas características, evidentemente. Veja que o ângulo entre F2 e F3 é 45 graus. O que é que nós vamos fazer agora, né? Para calcular a força resultante? Nós vamos trabalhar nos eixos coordenados. Vamos trabalhar com a força resultante na direção x e a força resultante na direção y e determinar, então, a aceleração resultante na direção x e a aceleração resultante na direção y. As componentes da aceleração do centro de massa do sistema formado pelas três partículas, tá? Então, veja, como é que vamos fazer? Para calcular a aceleração do centro de massa no eixo x, então vai ser a força F1x, ó, somada com a força F2x, somada com a força F3x. Lá observe que a força F1 está no sentido do x negativo. Observe que a força F2 está oblíqua, então nós temos que decompor o F2 na direção x. E a força F3 está na direção x positiva. Então eu só preciso decompor o F2 na direção x, que vai ser F2 cosseno de 45. Então vai ficar assim, ó. A força F1 tem intensidade de 6 newtons, mas como ela está no sentido negativo do eixo x, então nós vamos colocar menos 6 newtons. A força F2x vai ser F2 cosseno de 45, onde o F2 vale 12 newtons e o cosseno de 45 foi dado na questão, vale 0,7. Então vai ficar 12 vezes cosseno de 45. Positivo, né? Porque o F2x está para a direita. E o F3, que vale 14 newtons, também é positivo, porque ele está no sentido positivo do eixo x. Dividido pela soma das massas, né? 3 mais 8 mais 4. Fazendo as continhas, nós obtemos, né? 12 vezes cosseno de 45, que é 0,7, vai dar 8,4. E menos 6 mais 14 dá mais 8, dividido por 15. Então, nós vamos encontrar 16,4 sobre 15, que dá 1,09 metros por segundo ao quadrado. Isso é no eixo x. No eixo y, observe que a força F1 não tem componente y, a força F3 não tem componente y, apenas a força F2 vai ter uma componente no eixo y, que é exatamente F2 seno de 45 graus. Então, a expressão vai ficar assim, né? O F1y é 0, o F3y é 0 e o F2y é F2 seno de 45, onde o F2 vale 12 newtons. Então, isso vai ficar 12 vezes 0,7, que é o seno de 45 graus. Isso vai dar 8,4 dividido por 15,
que dá 0,56 metros por segundo ao quadrado. Então, o vetor A vai ter coordenadas, né, 1,09i mais 0,56j. Esse é o vetor A. O ângulo, o módulo dele, né? O ângulo que ele forma. O ângulo que ele forma é arco tangente de 0,56 dividido por 1,09, que dá aproximadamente 27,2 graus. E o módulo do vetor aceleração do centro de massa é raiz quadrada de 1,09 ao quadrado mais 0,56 ao quadrado, que dá aproximadamente 1,2 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Com isso, moçada, nós encerramos a nossa videoaula, esperando que vocês consigam tirar muito proveito deste conteúdo, desta videoaula, para que possam ser bem-sucedidos na resolução das atividades que nós propusemos. Nos encontramos na próxima aula. Um abraço.